Meu cordial abraço a você que nos acompanha no episódio número 53 do NinjaCast. NinjaCast fazendo sucesso, repercutindo, com as glórias e as graças de Deus, né, meu amigo João Gabriel? Isso aí, Ninja. Vamos para mais um episódio. Mais um, né? Mais um na Segunda conta. semana. Recuperados do... Recuperadíssimo. Rapaz, eu saí aqui meio melado, não vou mentir. O episódio da terça-feira foi... A terça-feira foi um episódio canoso. Não, foi um episódio espetacular. Foi Vamos utilizar um adjetivo espetacular. mais... Rapaz, eu que não gosto de cerveja, confesso. Meu irmão saiu com vontade de beber mais cerveja. Exatamente. Temos Cerveja agora... boa da gota. Isso, o antes e o depois do episódio 52. Exato. Não teve nada igual com o nosso amigo Sion, né? Nosso consultor, especialista, e ainda por cima dizendo que era curioso em cerveja. Curioso o quê, rapaz? Ele acaba sabe muito. Exato. E outra coisa, falou da festa, uma repercussão extraordinária nas redes sociais. Nós saboreamos aqui vários rótulos de cerveja maravilhosos, degustações. E o melhor ainda também foi o after, né? Exato. Após o nosso episódio, também teve pessoas aqui que receberam ali umas cervejinhas para saborear em casa. Nosso amigo Glaubinho aproveitou bem também. E o melhor, o jantar espetacular com nossos amigos a recepção espetacular na nossa nova patrocinadora, Pizzaria Pimenta Nativa. Que lugar espetacular, né, Ninja? Organizado, culinária espetacular, né, não? Tudo de muito bom gosto. Muito bom gosto. Muito detalhe, coisa linda, jardim bonito. Assim você vê muita gente também bonita. E outra coisa, a cara de uma pessoa, né? Aquele clima, um clean. Você não tem vontade de sair da pizzaria. Uma família, né? Hoje a gente saiu da pizzaria mais de 00:30. Conversando, batendo papo. Corta essa parte. Não, corta não. Isso aqui é bom. As pessoas têm que Eu quase apanhei em casa. Nada, desapatrou, autorizou. Você teve um salvo conduto. Você teve a dona Thaís autorizou, tudo direitinho. Você estava monitorado. Eu vou mandar um corte desse aqui pra ela. Exatamente. E depois a gente manda o corte, faz aquele meio de campo. Mas e a comida espetacular. Pelo amor de Deus. Tratamento VIP, né? VIP. E o bom é que os nossos entrevistados a partir de hoje, né? Hoje o nosso grande convidado do NinjaCast é o especialista em marketing, o querido Pablo Albuquerque. Já, antes de dar boa noite, boa tarde, bom dia, você já vai agradecer a Pizzaria Pimenta Nativa. Você está com voucher, recepcionado já com voucher. Só dizer lá o cupom NinjaCast. Estaremos lá com certeza. E saboreando aquela pizza deliciosa. Já fui, já gostei, agora vou voltar agora com cupom, né? Coisa boa. É mais gostoso ainda. Poxa. Grande Pablo Albuquerque, inclusive, que é autor de livros, escritor também. Obrigado por ter vindo aqui no NinjaCast, aceito o nosso convite. Para mim é uma honra estar por aqui e vocês são duas pessoas queridas. E ainda mais para conversar sobre um tema que é tão, eu estava conversando com o João anteriormente, tão apaixonante quanto é marketing política eleitoral, né? E é bom, né? Porque é um tema extremamente contemporâneo, né? Estamos há aproximadamente um ano das eleições, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, Ninja. Aqui na Paraíba tem um diferencial falando nisso. Que aqui a gente é política e campanha 24 horas por dia. Não tem negócio de ano eleitoral, não. Todo ano é ano eleitoral. Olha, vamos fazer o nosso primeiro mexão. Fala e mostra o livro que a gente recebeu, homem. Faz o livro. Apresenta nas câmeras. Olha a capa do livro aqui. Essa câmera aqui, né? 100% Best Quality, Marketing Eleitoral, não é não? Por Pablo Albuquerque e Miriam Ribeiro. Um guia completo para políticos e assessores que estruturem uma campanha eleitoral de sucesso. Isso aqui, como está dizendo aqui, é um guia, né? Então você tem que ler de pé a cabeça e entender como é que funcionam as coisas para poder chegar lá. Um verdadeiro vadimeco para a campanha eleitoral, né? E vamos pegar logo um capítulo aqui. Primeiro, como é que surgiu a ideia? Fala um pouco da sua história, grande Pablo. Quem é para Paraíba, para o Brasil, para conhecer, quem é Pablo Albuquerque? Eu comecei a trabalhar em uma agência de publicidade, eu tinha 16 anos. E a agência já tem mais de 30 anos. Não façam as contas. Não façam as contas, não. É mesmo? Mas o que acontece? Comecei a trabalhar lá como office boy, depois fui para a parte de criação e tal. E fui galgando espaço e me tornei sócio dessa empresa. Qual o nome da agência? Takes Publicidade. A Takes. E Miriam é fundadora da agência e escreveu o livro comigo. E ao longo desse tempo todo, a gente já passou por muitas campanhas, por muitos clientes. E, como o João falou, a política na Paraíba é algo que continuamente é falada, né? Se você liga o rádio, se você liga a TV, estão falando de política. Me desculpe quem gosta de esporte, mas o nosso esporte aqui é política. Sim, é verdade. E aí, existem dezenas, centenas de especialistas, né? Você, quando liga, você vê, o cara liga e dá uma opinião, o outro dá outra opinião. E isso, poxa, eu quero escrever sobre isso para deixar registrado, porque a gente já passou por algumas coisas. A gente estava conversando, antes de você chegar, Henrique, falando sobre Rômulo Gouveia, que é uma figura, né? Eterno político da Paraíba, que todo mundo gosta, todo mundo é louco por ele. E a gente teve algumas coisas engraçadas.
E dentre elas, puxar por aqui, eu tenho certeza que você tem muito mais, mas a gente estava saindo de um debate na associação comercial, e quando ele saiu, aquele pessoal todo, e ele tinha uma coisa muito engraçada, que ele sabia o nome de todo mundo. Ele perguntava pelo pai, pelo filho, ele sabia o nome, ele gravava. A memória é boa, né? Nossa senhora, ele é espetacular. E aí chegou uma senhorinha e ele sabia o nome da senhorinha. Abraçou ele no meio da rua de noite, umas 11 horas da noite. Ela abraçou, e aí ela pediu, como todo bom eleitor, né? Pediu lá um cimento, pediu um negócio, e ele disse, olha minha senhora. Mas nesse caso foram uns tijolos. Olha minha senhora, aí disse o nome dela, aí disse, a senhora sabe, eu não trabalho assim. Não dá para trabalhar assim. Eu trabalho pelo coletivo. Aí ela olhou e disse, pronto, o senhor bem trabalha no ônibus. Essa foi boa. Cara, eu nunca esqueci isso na minha vida. Figuraça, né? Aí ele abraçou ela, olhou pra cima assim e ficou rindo. Não sei como responder, inclusive. Eu vou contar um que até quem testemunhou esse fato foi Fernando Antônio Correia Braz de Arapuã FM. Uhum. Eu na Correio e Fernando na Arapuã, e Rômulo Gouveia convidou. Vamos lá na inauguração do açude Zé Rodrigues em Galante. Uhum. Galante, por sinal, que é a terra de Fernando, dona materna. Sua mãe, nós fomos. Chegamos lá e tudo, e tinha um velório. Aí o velório lá e tal. Aí a pessoa chegou, um popular, e disse, Rômulo, Eliomar faleceu. Aí disse, mas rapaz, a gente jogava tanta bola, rapaz. Eliomar, desde pequeno, ele jogava bola, pinava a pipa. Pô, pensa num cabo arrochado, tal. Aí teve um determinado momento que ele falou assim, mas quem é a viúva de Eliomar e tal? E as pessoas olhando. E Fernando saiu assim, deu 3 passos, eu disse, dá uma olhadinha ali, Henrique. Aí foi quando eu cheguei perto, era uma mulher, ó. Aí eu cheguei no ouvido e disse, Rodinho, Eliomar é uma mulher. Eu amava ela do mesmo jeito. Ô, Eliomar, vem cá. O que é que tá precisando? Tá tudo tranquilo aqui, meu povo? O papá agarrou, já a parada mudou. Deu aquele padrão Rômulo Gouveia. É o famoso Miguel, e ninguém ficou com raiva dele. Foi uma experiência única. Ele era fora de série. Né? Tem um diferencial por ser humano, né? Uhum. Quem não lembra das histórias que Dinho, hoje atualmente presidente da Câmara, tinha com o Rômulo quando eles iam recepcionar amigos e tudo. Dinho era o verdadeiro fazedor de peixe, né? Era o mestre Cuca lá do Rômulo. Ô, Dinho! Né? Dinho imita Rômulo até o jeito de falar. E Rômulo, a casa de Rômulo era a casa de todo mundo, né? Vocês sabem disso. Você entrava, sentava, almoçava, jantava, saía, voltava, e era sempre aberta para todo mundo. Ele era fora de série. Era fora de série, por exemplo. Tem um outro episódio de Rômulo interessante. Aquelas eleições de Campina Grande, às vezes, e teve um determinado momento que ele chegou assim, com a turma da imprensa de João Pessoa e fez, ei, vocês venham aqui. Aí o Fernando Braz, a turma da imprensa, não sabia para onde foi. Quando chegou numa casa de esquina, aí entrou uma casa, tinha um casarão. Ele olhou assim e fez, vocês vão almoçar aqui. Somente a casa de Ronaldo Cunha Lima, Dona Glória, aqueles talheres de prato, a gente da imprensa, tudo suado, no meio de uma... E ele tinha esse perfil de dizer, você tá todo mundo dentro de casa. Dona Glória era assim, quando vocês falam, chegou o gordinho para almoçar. Chegava ele com umas 30 pessoas para almoçar, para comer, e não tinha, era aquela história da mesa farta. Tá, rapaz, eu vou dizer que eu não conhecia o Rômulo não, mas ele tinha cara que era bom de boca, viu? Bom de boca. Não tinha tempo feio com ele, não. Não tinha tempo. Né? E assim, todo mundo tem uma experiência com ele. Sim, né? Sim, é verdade. Sempre experiências positivas, né? Tanto é que até hoje ele é lembrado e as conversas que surgem são tipo essa daqui. E era um cara que não dizia, literalmente, sendo até redundante, a palavra não. Ele não dizia um não. Não é verdade? Inclusive as pessoas chegavam e diziam, não vou votar em você, e ele continuava abraçando do mesmo jeito, tratava do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. E vale salientar que não é um cara que tinha polêmicas, né? Não é um cara com histórias polêmicas na política. Geralmente tem esses políticos daqui que... Ele era muito bem articulado, ele sabia lidar com as pessoas, né? E interessante, assim, alguns personagens aqui na Paraíba que são privilegiados. Por exemplo, Hector Monteiro teve a sorte de ser assessor de imprensa de Rômulo Gouveia. Aí Hector teve aquela história toda, tal, a rompimento de Rômulo Gouveia com Ricardo Coutinho, olha só. Eu na Correia também, Hector também. Quando chegou um determinado momento, Ricardo Coutinho com raiva, naquela história de muda, não muda. Pra demitir Rômulo. Aí ele, a canetada. O primeiro a cair no coisa, Hector Monteiro. Pá, no diário oficial, Hector, motorista, caiu tudo do gabinete do vice-governador. Aí quis o destino que Hector lesse na API, o discurso de Rômulo rompendo com o Ricardo. Interessante, existe, né, fatos históricos, né, momentos, esse momento é um momento que a gente pode dizer assim, na política da Paraíba emblemático, né? Inclusive o nosso Hector tá com um podcast, né? Exatamente, Conversa, etc. Amigo nosso, desejando todo sucesso. Um abraço aí. Tem um furo exclusivo aí, a história de Cabedelo, a gente tem que dar os créditos, o anúncio do André como pré-candidato na Cabedelo, presidente da Câmara,
Hecton foi literalmente desbravou. Guerreiro. E grande Pablo, fala pra gente desse livro. Aí, assim, você militou na imprensa, foi atuando nos bastidores. Aí a gente assim, tinha muitos clientes privados, mas fomos licitados do governo do estado durante muitos anos, 14 anos praticamente. E nesse período, como eu disse, a gente lidou com todo tipo de campanha política, excetuando presidente da República, que infelizmente não fizemos, e senador, que nunca fizemos. Mas nos demais, nós trabalhamos em todos. Então, sempre tem as coisas peculiares. E tem um detalhe, diferente de outros marqueteiros, né? Até esse nome, eu sempre digo que é um pouco pejorativo, depois de tudo que aconteceu, né? Mas as pessoas que fazem essa estratégia de marketing, elas gostam muito de aparecer, né? Hoje elas são personalidades numa campanha, né? Fulano contratou tal pessoa, tal. E a gente é o inverso. A gente não aparece. O cara não sabe nem que eu existo. E quanto menos eu existir, melhor. Porque eu entendo que é como se você chamasse o Mr. M para um show de mágica. Você não pode revelar o que é que está acontecendo. A coisa tem que acontecer como se fosse o mais natural possível. Então a gente sempre relata, mas a gente não dá nomes. A campanha de fulano, não fazemos isso. A gente diz o milagre, mas não conta o santo. Interessante esse detalhe. Rapaz, e você falou um detalhe, quando você começou a falar, me lembrou um monte de marqueteiro aqui que trabalha dessa forma e de fato gosta porque é uma forma que fazer o marketing dele. O marketing dele, claro. Então, trabalhou na campanha de fulano ganhou. Autopromoção. Só que dentro desse setor, as pessoas se conhecem. Então, você sabe quem é que está lá por trás, entendeu? Não precisa você bradar para a população que o marqueteiro é fulano. Quem é para saber, sabe. É o meio político mesmo, né? É como a agência de publicidade fazer Instagram e colocar lá no Instagram, em rede social, enfim, os clientes que tem, ou no site. Serve para quê? Para outra empresa chegar e dizer, esse cliente é desse fulano Opa, aqui. o negócio aqui desse jeito. Entendeu? Funciona assim. Tem isso, né? E aí a gente vai nos bastidores. E funciona. Funciona? Funciona bem. Eu acho que funciona mais ainda. Ô Pablo, tua formação é na área de publicidade? Eu fiz engenharia mecânica, fiz fisioterapia, fiz residência em terapia intensiva, mestrado em saúde pública, doutorado em ciências da saúde. Aí fiz MBA em marketing, porque eu tinha essa história toda com marketing, né? E eu tinha um problema muito sério, quer dizer, para onde é que eu vou, né? Mas aí quando você lembra que você só vai viver uma vez e que é para fazer tudo nessa vida daqui, aí você abre um pouco de mão, cara, eu vou fazer a parte de marketing que eu gosto e eu vou fazer e pronto. Quem quiser falar aqui, fala. Você se realiza, né? Se realiza. Que é o mais importante. Exatamente. Porque o pessoal comenta, né, que quando você trabalha com o que você ama, porque gosta, você se diverte. Claro. Você não trabalha. Exatamente. Eu sou dessa filosofia. Eu digo isso sempre. Poxa, eu tenho a sorte de nunca ter trabalhado na minha vida. Também porque sempre eu fiz o que eu queria fazer. Graças a Deus. É uma virtude e é um presente, na verdade, né? Você poder fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que quer ser candidato. Vamos começar a conversar coisas interessantes sobre política. Qual a importância de ter um marqueteiro decente, correto e que seja, teoricamente, confidencial na campanha? Eu tenho um amigo que ele diz sempre o seguinte, que a gente sempre compara, um político é um produto e nós temos que trabalhar com um produto. E ele sempre diz o seguinte, não é um produto não, porque um produto não faz besteira sozinho. E o político, ele tende a tomar decisões emocionais, né? A área da política é uma área muito emocional. Poucos políticos são muito racionais, né? Aqui, Ricardo Coutinho, a gente poderia citar como exemplo, que é um cara mais racional. Mas, no geral, não é assim que acontece. Então, o cara do marketing é o cara que vai dizer, o caminho é esse, o processo é esse, acredito no processo que a gente vai chegar lá. Se vai ganhar ou não, não podemos saber, mas o caminho para ganhar é esse. Porque nenhum cara de marketing pode garantir vitória para ninguém. É impossível isso, porque são outros fatores que existem. E eu sempre digo o seguinte, eu não entendo nada de política, entendo de eleição. Porque existe uma área da política e da eleição também que o deputado conversa com o prefeito da cidade tal, que tem os votos tais. Eu não me meto nisso. Isso eu não sei fazer. Existem as pessoas para fazer isso. O que eu entendo é de convencer o cara a votar. É porque você está tocando um ponto bem interessante, que tem muitas pessoas acham que o marketing é quem vai dar o sucesso da carreira política. Isso. Mas não é tudo. O marketing não é tudo. O marketing é uma das áreas, como você está pontuando aí, que era necessária na hora de convencer as pessoas a votar no político, né? Então, aquele negócio. Não viva só de propaganda, né? Tem ações para poder o marketing conseguir trabalhar. E não dá para você mentir e fabricar uma pessoa do zero. Exato. Você tem que pontuar o que essa pessoa tem de virtude, de força, para vender isso.
Mas não dá para dizer, você não parece com esse político e a gente vai transformar você nesse cara, porque não vai acontecer. É fato. Uma hora ele vai cometer um deslize. Né? Por exemplo, o cara quer ser candidato. Assim, eu queria... Existe um processo de paquera. Todo mundo comenta, né? Vocês conversam com vários marketers. Qual o diferencial de Pablo numa conversa com um agente político? O que é que você diz assim? Eu garanto que eu vou entregar. A gente tem uma coisa que poucos marqueteiros têm, que a gente entende de gente. Toda a formação que a gente tenta passar e fazer é entender as pessoas. E para isso a gente usa Big Data, a gente usa análise de dados, a gente usa o que for possível, mais profissionais que são treinados para isso. Por exemplo, imagina que o que acontece no dia a dia é o seguinte, o cara some durante 4 anos e no belo dia ele manda um Instagram, uma propaganda eleitoral, seja o que for, dizendo, eu sou o melhor cara do mundo, vote em mim. Né? Normalmente eu trabalhei pela educação, pela saúde e pela segurança. Por aí, né? por aí. Isso. E isso parece com o seguinte, imagina que você está num bar, você é um cara bonitão, tá no bar, tem uma menina lá solteira, bonita também, parada, e você chega do nada, ela sabe que você é lindo, famoso e tudo mais, mas você chega do nada e faz, quer casar comigo? A probabilidade dela dizer, tá maluco, pô, é muito alta, né? Por quê? Porque você não conhece, porque vocês não conversaram e tal. E é isso que o político faz. Ele chega nesse bar, do nada, depois de 4 anos, e pede o eleitor em casamento, entendeu? Então, a gente entende desse processo, e a gente trabalha esse processo. Por exemplo, a campanha para prefeito, ela já está se desenrolando. Ela já está acontecendo. Porque, senão, vai ser o cara pedindo a menina em casamento lá, de uma hora para outra. Então, por isso que tem um termo chamado pré-campanha. Pré-campanha, né? Exatamente. As pessoas precisam começar a trabalhar um pouco. Mas os políticos ainda não têm essa consciência. De uma forma geral, eles acham que basta colocar dinheiro de um lado que sai voto do outro. E não é. Tem até um caso emblemático em Campina Grande que um cara se candidatou a deputado e pagou 4.000 bandeiras, que esse carinha que segurava bandeira de primeiro, né? Pagou 4.000 e teve 1.600 votos. Menos da metade. Ele não teve nem o voto das pessoas que pagou a bandeira, entendeu? Impressionante, né? Impressionante. Então ele não tinha carisma, ele não tinha estratégia, ele não tinha um monte de coisa. Tinha só o dinheiro, e o dinheiro não resolveu. Quem não lembra de José Luiz Cleiro, né? Sim. Né? Conhecidíssimo, toda vez ele vinha disputar eleições de deputados federais, né? E perdia a campanha. E já tem outros políticos aqui na Paraíba, né? Falando do nosso território, que você não vê ele em momento nenhum. Que mal faz campanha de marketing. Na Paraíba tem vários. Né? Tem vários. E que é bem votado. Mas por quê? Porque tem uma estratégia política distinta dessa que eu estou falando. Chama-se o Wellington Roberto. Literalmente, o padrão Wellington Roberto. Tem o... Não, mas o Wellington tem algo emblemático. Sim. O Wellington não tem contato nenhum com a deputado federal, né? Assim, presidente de um partido, né? Que foi presidente do partido da época de Bolsonaro, que esteve aqui. E o Wellington é discípulo de Adalto Pereira também. Adalto do mesmo jeito. Deputado federal, pessoal de Pombal. Tem uns políticos muito, assim, na Paraíba que vocês, assim, eu não acredito. Né? Rapaz, é impressionante o caso dele, que até as pessoas batendo, agora Nilvan batendo, todo mundo batendo, e ele não dá uma resposta a ninguém. Tá nem aí. Aí, por outro lado, você tem um caso emblemático também, que foi a campanha de Bolsonaro, né? A campanha de Bolsonaro foi 100% inverso. Antes de você falar sobre isso, que é interessante, que é a questão, a gente está falando aí sobre marketing, mas uma coisa que é um fenômeno recente é a questão da diminuição do investimento na mídia, no marketing tradicional, vamos dizer assim, e a ascensão do marketing digital, né? Tem o Bolsonaro que você vai falar aí, é um fenômeno que trouxe isso, né? Ele conseguiu fazer uma campanha com pouca grana, vamos dizer assim, mas o investimento na parte digital foi fenomenal, né? Em 2016, comecei a olhar para Bolsonaro de uma forma diferente e eu, tem até num grupo nosso que a gente participa, tem uma fala minha, outro dia até dei um print nisso. 2016, eu dizendo assim, esse cara vai pro segundo turno. E aí a galera dá, claro que não vai, política é time, tem que formar um time. Cara, esse cara é diferenciado, pô. Tô dizendo que ele fazer campanha ali em 2014, né? Já tava fazendo... E eu sempre faço a diferenciação assim, João, eu não sou torcedor. Eu tô analisando o cara como um produto, né? Racionalmente, como você falou, né? Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Tô dizendo o que aconteceu. O que aconteceu é que ele era um cara diferenciado em termos de galgar votos, né? Fazia uma campanha muito arrojada, muito disseminada, foi encontrando ao longo desse tempo pessoas que compravam essa briga para ele, né? E ele conseguiu uma coisa que ninguém jamais tinha conseguido nessa nova era da política, da democracia. Não tinha esse tipo de campanha. E ele conseguiu tudo graças à rede social. E basicamente ao orgânico. Depois existiram robôs, blá, mas... A estratégia...
Exatamente. Mas o que aconteceu, de fato, foi isso. Ele usou também, de uma forma forte, o ultranacionalismo, né? Demais. A questão dos símbolos nacionais, a cor da bandeira. E eu não entendi e não entendo como é que as pessoas ainda hoje não fazem uso disso. Parece que tudo que aconteceu na campanha de Bolsonaro não serviu de lição para os novos candidatos, cara. Entendeu? Ficam pegando pautas que dividem de forma equivocada a sociedade, no lugar de se abraçar com coisas que é impossível você dizer não. Rapaz, eu não entendo uma coisa que você está falando isso aí, que é muito interessante, que é o poder, por exemplo, que tem de barganha na negociação política do tempo de TV. Para mim, assim, não faz muito sentido. A gente vê hoje cada dia mais a audiência de TV indo pro brejo, a mídia tradicional apanhando aí das mídias digitais, Google arrecadando aí milhões em fonte de publicidade, as pessoas caindo o tempo de assistir televisão. Por que o tempo a briga tão grande, né? Do partido que tem na TV é tão importante assim? Eu acredito que ainda falta o entendimento dessas pessoas, dos cabeças, como a gente chama, né? De entender que as coisas mudaram, que as mídias mudaram. Pra você ter uma ideia, a gente tem essa geração Z, né, que vai de 14 a 21 anos. Essa geração Z é aquela que você, quando olha para a internet e diz assim, na internet todo mundo está falando disso. Não é verdade. O todo mundo é a geração Z, que vai de 14 a 21. Eles não trabalham, estudam um pouco quando estudam, então eles têm tempo de... E quando você, eu sempre brinco com isso, quando você conhece a pessoa, aí você faz, isso aqui é Marquinhos, filho de Dona Maria. Marquinhos tem 15 anos. Não vale muito a história de... A opinião de Marquinhos sobre política não vale muito, porque ele tem 15 anos, filho de Dona Maria, você conhece. Mas quando vai para a internet, ele se chama Marcos Antônio Soares. Sabe como é? E aí ele deu aquela opinião, aí o cara que dá o respaldo diz, a internet está dizendo que isso. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. E esse cidadão que tem lá seus 15 anos, que é da geração Z, um peixinho dourado de aquário tem 9 segundos de foco. Não sei se vocês viram isso, né? Ele consegue ficar 9 segundos olhando para uma coisa. Esse cara da geração Z tem 8. Isso é verdade, isso é ciência. Então, como é que esse cara que tem 8 segundos de foco pode me dar opinião sobre uma questão política tão complicada, sabe? E aí você vê, rapidamente, o cara é especialista em Palestina, o cara é especialista em democracia. Em termos do momento. Em tudo. Ele vira especialista. E as pessoas ouvem isso. Aí voltando à história da TV. E não perceberam que são essas pessoas que precisam ser convencidas. E se você esticar um pouquinho isso, chegando lá até os 35 anos, você tem a maior parcela da população. Não, e a cada 2 anos vai entrando mais geração Z. Sim. A cada 2 anos vai entrando mais essa galera mais nova aí para ser apta a votar, né? Verdade. Aí a galera ainda acha que existe aquela novela das 8, das 9, que tem audiência fechada, ainda acha que aparecer no Jornal Nacional vai bater todas as paradas, e não é por aí. Não, isso é uma boa máquina. O que é que o pessoal consome na internet hoje? São cortes. É o que mais viraliza nosso aqui. É aquele negocinho curto. As pessoas não têm mais paciência de escutar coisa de 1 hora, um jornal de 1 hora. Ninguém tem mais essa paciência. Ninguém tem paciência de ligar nem mais o rádio. Não tem. Então, a TV hoje serve de produção desse tipo de conteúdo. Sim, perfeito. Mas na internet o que vai rodar é o cortezinho ali do jornalista da Globo detonando o meu opositor e eu vou espalhar aquilo ali. Então, é isso que acontece. Então, realmente a mentalidade, o mindset de quem faz marketing nacional aqui precisa mudar um pouco. Eu uso sempre o meu Instagram como... Se você olhar o Instagram, não tem muita coisa não, mas eu uso como teste. E vou fazendo e vou apagando. Eu tô com uma publicação lá terrível, tosca, mal feita, mas altamente efetiva. Ela tá com 2.560 e poucos mil visualizações. Eu olhei agora. A publicação é o seguinte. De um lado tem uns coreanos, 2 criancinhas, um sendo regente e o outro tocando piano. Deve ter uns 4, 5 anos, tem 5, tem uns 4 anos de idade. E do outro lado, eu dividi a tela em 2, tem uma galera dançando funk naquele circo lá do Rio Grande do Norte, que ficou bem famoso há pouco tempo. E aí eu comparei, eu coloquei assim, esse é o futuro do nosso país. Só fiz isso. Menino, foi muita visualização. Sabe por quê? Porque lá tem alguns componentes interessantes, mas o principal deles é que as pessoas gostam de dar opinião na vida dos outros. E aí todo mundo quer dar opinião, porque é bom, porque é ruim. Nisso nós dividimos a população em prós e contra, Bolsonaro e Lula, enfim, como vocês quiserem. A dialética, e todo mundo quer discutir o mesmo tema. Quer dar pitaco. Então, aí você vê um comentário, você vai comentar o comentário perfeito, do cara e fica aquela briga ali, né? Então esse é o negócio. Falem de qualquer coisa, mas falem de mim. A política, se você é um vereador, vai sair candidato a vereador, por exemplo, um deputado estadual, não tem grana, precisa aparecer, não é notado, vai para polêmica.
Ache um inimigo em comum. Que o pessoal chama de biscoito, né? O cara tá procurando um biscoito na internet. Quem não lembra aqui, João Pessoa, de Elisa Virgínia e Sandra Marrocos. Pois é. 2 pontos antagônicos e as duas cresciam muito nos embates, né? Toda a imprensa era debate na rádio, no estúdio com as duas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Ninja? Diga. Não tem mais debate na Câmara. Cá pra nós, certo? Eu disse da legislatura passada. Né? Então. Até Sandra Marrocos. Eu tenho até saudade dessas confusões aí. Verdade. Hoje em dia não tem mais confusão. Não tem mais, não tem mais. O famoso rame-rame. Tudo café com leite, né? Mas é um debate político, querendo ou não. Hoje não tem debate mais nada, né? Infelizmente. Fica difícil debater porque aí já levam para outro lado e já puxam questões mais amplas, sociais e tal, e complica muito o debate. Mas se você é um cara do legislativo, não é conhecido e quer se candidatar, quer aparecer, vá para a polêmica. Procure um tema que seja um inimigo comum da maioria e diga que aquilo dali é seu inimigo também, vá para cima e queira dividir, queira polemizar. Quem fez isso sempre foi o Bolsonaro, né? É isso. O Bolsonaro sempre fez isso. Até no TV Fama ele iria falar atrás de polêmica, né? Exatamente. Ele era o cara da polêmica. Tanto é que os especialistas diziam que ele não sabia governar na paz, né? Ele tinha que estar sempre fomentando alguma polêmica para poder ter governo. E aqui na Paraíba a gente tem um case de sucesso chamado Cabo Gilberto Silva. Que segue a linha, né? E que isso mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio surfou na onda Bolsonaro e também entrou em pautas polêmicas. Até hoje ele faz esse trabalho, né? Até hoje ele tá lá. É interessante, né? O Cabo merece também um estudo, né? O Duda Mendonça, quando ele fez a campanha de Lula 1, né? Ele disse o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa eleição num sim ou não. Porque a gente não pode ter 3, 4, 5 candidatos. A gente vai dizer por que Lula ou por que não Lula. Eu acho que isso fez qual ano isso aí? Foi o Lula 1, né? Sei lá, 2002. 2002 por aí, né? Isso até hoje tá assim. Então, aí foi Duda que lançou isso daí. E até hoje pegou. É nós contra eles, né? Então a primeira coisa é divida a população, ache um inimigo comum, que é o eles, que nunca existe, né? Uma pessoa que, inclusive, isso é uma tese, né, comunista, mas... Que funciona. Funciona. Dá um engajamento incrível. E você vê que é muito... Ele tem uma estrutura muito bem feita nesse sentido, né? O Lula, enfim, o Partido dos Trabalhadores, ele vai lá e diz, porque eles não querem que a gente cresça. Mas ele é grande. Eles não querem que a gente melhore de vida, mas a vida dele é boa. Mas ele tem sempre o eles, porque o eles está na cabeça de quem está ouvindo. Então o eles pode ser o patrão, o eles pode ser o vizinho, o eles pode ser, sabe como é? Então o eles é algo abstrato que cabe em várias situações. E puxar uma pauta polêmica aí que vai dar corte. Vamos embora. E aí, como hoje é difícil dizer que existe a burguesia e o proletariado, que sempre foi a pauta, né, desses partidos, eles não vão em cima disso, eles vão em cima da minoria. Então tem as minorias. É a minoria por causa da raça, é a minoria por causa do gênero, é a minoria... Então agora não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre. Importa que eu seja minoria. Aí, mais uma vez, ele está subdividindo o nós contra eles. Isso tudo faz parte de uma estratégia e eu acho interessante que as pessoas não conseguem perceber isso. E isso está muito ligado à psicologia, né? Sim, total. O marketing tem esse lance de entrar na mente das pessoas, total, né? Então... Total. Isso desperta realmente o lance do ódio, né? Sim. Isso desperta outras coisas que trouxe coisas ruins para os países, né? A gente nunca pensou que poderia uma família romper porque um torcia para um candidato e outro. Nem por time de futebol as famílias rompem e rompiam por causa E aquelas brigas todas no grupo do WhatsApp, esculhambações, né? Festa de aniversário, não rir, irmão não rir, por conta de briga de política. E aí vem a história que conseguiram lá nos Estados Unidos, né? Os caras conseguiram fazer as bolhas. Sempre existiram bolhas sociais, né? Só que a bolha era você, sua família, seus amigos, mas aí as digitais... aperfeiçoar para as mídias digitais. Né? Aí você chega e diz, todo mundo tá falando, supondo, tá? Que Bolsonaro é ladrão. Só que o todo mundo é a bolha que ele tá. Exato. E ele fica irritado porque ele não consegue convencer o outro que Bolsonaro é ladrão. Então ele diz, poxa, como é que eu vejo isso? Fulano vê, Beltrano vê, e essa pessoa não consegue ver. Só que ele está em outra bolha. Na bolha que ele está, quem é ladrão é Lula, vamos supor, entendeu? E isso vai acontecendo. E essas bolhas, elas são, sabe disso melhor que eu, feitas pelos algoritmos. O algoritmo sabe o que o cara quer. Não, o escândalo do Cambridge Analytica, né? Que tem até vários conteúdos aí pela internet, vocês podem pesquisar. O grande lance, a grande percepção do Steve Bannon foi misturar isso com uma empresa de psicologia militar. Ele contratou uma consultoria, fez, olha, como é que a gente faz para convencer essas pessoas do que a gente precisa? Então vamos produzir conteúdo para cada bolha.
Então a gente categoriza o nosso público, aqui são as pessoas medrosas, aqui são as pessoas corajosas, estou supondo aqui como é que mais pode ser de qualquer forma, categorização, classificação. Classifique para esse grupo aqui, como é que eu produzo um material para convencer ele que o que eu defendo é melhor para eles. Para o medroso, vamos produzir, vamos botar vídeo na internet de um monte de violência, que a cidade está violenta, vamos botar que em Cabedelo está todo mundo morrendo, que em Bahia está em guerra. As pessoas precisam votar no meu candidato que ele vai resolver a violência dessa... Então, esses insights que o Steve Bannon trouxe para lá, ele viu que deu certo na primeira campanha de Trump, usou uma falha do Facebook, para quem não sabe. Ele conseguiu pegar 1 milhão, uma base de 1 milhão de usuários do Facebook, conseguiu fazer essa classificação e partir para cima para essa produção de conteúdo, e a campanha de Trump ganhou lá, né, na época. Ele falava a coisa certa para a pessoa certa. Exatamente. Né? Ele conseguia produzir conteúdo específico para cada bolha. E isso deu certo, essa receita de bolo, e ele conseguiu espalhar isso em vários locais no mundo. Inclusive, dizem que ele fez isso aqui no Brasil com o Bolsonaro também. Aquela história da pirâmide de Maslow, né? Eles pegaram exatamente a essência daquilo. Espera aí. Quem é a base da pirâmide que se preocupa com problemas fisiológicos? Comer, beber, dormir. São os imigrantes, são as pessoas... então, para eles, nós vamos falar isso. Quem é a base da pirâmide? Quem é a parte da pirâmide que se preocupa com segurança? São os ex-militares, a galera da periferia, tarará. Então, para eles, a gente vai falar sobre segurança própria, segurança da família e segurança do patrimônio. E foi subindo. Quem é que se preocupa com temas sociais? Racismo. Amizade, racismo, não sei o que. Fulano, Beltrano. E foram em cima dele. Até chegar no topo da pirâmide, que é que se preocupa com o cara... eu quero realizar meus desejos pessoais. Eu quero, sei lá, fazer um ano sabático. Quem é esse topinho da pirâmide? São os banqueiros, vai lá e fala com esses caras. Então ele tinha um discurso pronto para cada coisa. E quando o discurso de um lugar chegava no outro por um erro, por exemplo, não, isso não é verdade não. Aí entra a história da era da pós-verdade, conhecida como fake news. Exato. Que sempre existiu. Sempre existiu. Claro. Na vida real, principalmente, tinha os fofoqueiros no meio da rua, os fofoqueiros da praça, as velhas que ficavam olhando as vizinhanças e falando mal do povo. Aqueles panfletos que a galera fazia sem assinar quem era, né? Em época de política, e botava lá, aconteceu isso. Sempre existiu. Só um detalhe que a gente não falou aqui, mas que tem a ver também com esse tema, que é, a gente falou da produção e tal, mas tem como é que o algoritmo que você falou, como é que as redes sociais conseguem espalhar isso melhor? Porque tem a tese que o algoritmo, quando você começa a publicar conteúdos, eles formam bolha naturalmente. Então, se eu falo sobre um tema e eu não sou seu amigo, mas você, de repente, pode aparecer no meu feed, como sugestão deles lá, porque você produziu um conteúdo que eles sabem que eu me interesso. Então, nessa questão, eles conseguiram classificar, como eu falei anteriormente, e eles produziram perfis robôs. Então, para aquele nicho ali, para aquelas pessoas, quem vai produzir e espalhar o conteúdo são esses robôs que sempre falam sobre isso aqui. Então o algoritmo começa agora a agrupar as pessoas, a agrupar os conteúdos e fazer esse conteúdo que está sendo produzido chegar nas pessoas finais, que eles queriam chegar, né? Então, por isso a importância do algoritmo, por isso a importância das redes sociais nesse projeto. E o algoritmo, ele funciona assim, né? Quando você faz uma publicação e logo em seguida tem algumas curtidas, alguns comentários, alguns encaminhamentos, você entende que aquilo é relevante. Exato. E os robôs faziam isso. Chegava lá e curtia a sua publicação, comentava, não importa se é com palminha, se é com uma frase, a contabilidade houve comentário. E isso fazia acontecer. Tem um gancho muito bom hoje nas redes sociais, que é o Reels, né? Não estou falando do patrocinado. O Reels, então, se você consegue fazer um conteúdo que engaja no Reels, a probabilidade de chegar realmente em outras pessoas é muito alta. O TikTok também tem essa pegada. O Reels surgiu por causa do TikTok, né? O TikTok é monstro nisso, né? Também. Eu sempre digo que na internet em si, poucas coisas engajam, mas é certeza engajar. Violência engaja, você às vezes tá do nada e chega um vídeo violento no seu WhatsApp de um acidente, de uma coisa que você nem queria ver, tá lá, né? Hoje, falando nisso, sem querer interromper, hoje teve um vídeo. Hoje teve um. Eu não consigo assistir, mas ouvi falar desse caso aí. Hoje a gente teve um trânsito pesadíssimo aqui na Tancredo Neves e um acidente, né? Você ter falado do de manhã. Não, esse de hoje, de tarde aqui, o acidente e o corpo lá estendido e diversas pessoas... Chega no WhatsApp, né? E viralizou. Para mim, o mais cruel de hoje que aconteceu que, sem querer, eu recebi foto que eu não estava nem vendo. Porque é foto da criança, da mãe. Também. Esse foi pesado também. Esse não vale nem a pena falar. De fato, viraliza. Se a gente nem querer saber,
chega pra gente o conteúdo. Isso é uma coisa que é inerente à condição humana, mas o humano, ele é atraído pela violência e não é de hoje, não. E a lá tragédia. em Roma, tinha lá o Coliseu, Exato, a galera ia pra lá, né? Então, violência. A outra coisa é o constrangimento. As pessoas gostam de ver o outro sendo constrangido. Vou dar um exemplo. Vídeo cacetada, pegadinha. Quando alguém tem um susto, você ri do susto que o cara teve, mas por quê? É lá, tá lá. Faz Uma parte queda, do seu psicológico. Uma queda, né? Então, o constrangimento engaja também. Outra coisa que, obviamente, engaja, conteúdo sexual, sensual, engaja também, não precisa comentar o porquê. Aí engaja humor engaja, e basicamente a gente não tem muito o que usar desses outros, né? E a última coisa que engaja, a gente já comentou, é você poder opinar na vida de alguém. Isso aí eu sempre sabia desse conceito, eu até falava para os meus clientes algumas coisas disso. Eu sempre falava do humor, da coisa engraçada, essas coisas realmente viralizam muito rápido. Falava da violência e falava que o produto sexual mas chamava de putaria. Geralmente engaja muito. Mas você falou duas coisas que eu nunca tinha pensado, que é a questão do constrangimento, realmente. Com certeza. Ele está um pouco ligado com o humor, mas realmente é um pouco específico. E a questão do você fazer a pessoa querer participar da sua opinião. Isso aí eu não tinha pensado, é uma coisa interessante. Aí o porquê e como a galera usa isso. A história da opinião é porque quando você opina na vida de alguém e você opina dizendo que o alguém está errado ou que deveria fazer diferente, você está criando um atalho para a sua virtude. O famoso conflito. Quando você chega e diz assim, você é um cara sacana porque você fez isso, automaticamente você está dizendo, eu não sou sacana, eu não faria isso, por isso eu tenho virtude e você não. Então ela criou um atalho gigantesco para a virtude dela. Por isso que a galera gosta de opinar, né? E automaticamente você diz que eu sou melhor do que ele, já que eu sei o que é certo fazer. A outra coisa é a história do constrangimento. Quando o Bolsonaro dava aqueles foras bacana e quando... Eu não sou coveiro. Isso. Aquilo ali põe o outro em constrangimento, por isso que engajava. Que ainda botava corte certo, Tramontina, né? Fazia os negócios. E o público dele adorava. Um viralizava ali. Isso. E quem não gostava, achava absurdo, também viralizava dos dois lados. E aí vai embora. Então você tem esse constrangimento que funciona assim. Então dá pra gente utilizar na política o humor, dá pra utilizar o constrangimento nesse sentido e dá pra usar a gente fazendo pra opinar. Não opinar, eu construo uma ponta, eu construo... Não é por aí não. É opinar coisas que você não percebe que você está fazendo isso, entendeu? Porque quando fica muito claro que o cara está querendo biscoito, está querendo voto, você não participa. Na internet as coisas só funcionam de forma natural. Sim. Nada artificial demais. As pessoas percebem e nem vão ver. Verdade. Então ela precisa ter um certo caseirismo, amadorismo ali e sutileza, né? Porque às vezes até pode ser uma coisa produzida mesmo por uma agência e tal. Mas tem que ter essa característica. Teve uma, João, que é muito engraçado. Primeiro que quando o político lhe contrata, ele quer que você bote a logomarca dele. Ele quer que você bote o nome dele bem grande. O número gigante. Entendeu? E eles, não é assim. Aí você tem um trabalho de convencimento. A primeira coisa que a gente pede é dizer, bicho, me dá a tua senha aí do Instagram que a gente vai mudar. Para não sair muita besteira, né? A gente vai mudar. Aí, beleza. Mas o que acontece? Teve uma vez que a gente estava numa determinada campanha política de prefeito e estavam surgindo os boatos, e eram uns boatos difíceis de você dizer que era mentira. Por quê? Porque é sempre mais fácil você levantar o falso quando você não tem a obrigação de provar que é verdade, né? E quando você é oposição, fica mais fácil ainda, né? Então a oposição chegou, a campanha era para a situação, a oposição chegou e disse que ia haver demissão e que aquilo ali, enfim, inventou uma história lá. Aí a nossa estratégia foi o seguinte, vamos gravar uma reunião do prefeito com os secretários, sem o prefeito saber. Gravado como se fosse assim. Alguém gravando escondido. Alguém está gravando escondido. Então a gente botou uma xícarazinha de café, um livrozinho, e a imagem pegava metade do livro, um pouquinho da xícara, e lá o prefeito. E gravamos isso. E era o prefeito dizendo que ia dar aumento aos funcionários, porque eles estavam ganhando pouco, que aquilo não era justo, nada. Era isso a fala do prefeito. Tudo acertado. Mas aí quando foi para a internet, no viral, a gente colocou assim, prefeito é flagrado falando dos funcionários. Foi mesmo? Pronto, todo mundo vai ver o que é. Todo mundo viu, cara. Todo mundo viu. E assim, para dizer, ficar naquela, foi verdade, foi mentira. Se possível, não use nem um iPhone. Tem que ser um celular Motorola, mais simples, né? um TechPix, né? Vou contar um exemplo aqui na cidade aqui vizinha, no Conde, essa campanha. No Conde. Essas luzinhas aqui verdes estão me chamando. Te chamando? Tá. Antes de contar aqui sobre o Conde, vamos falar sobre o Delta Café, né? O Delta Café, que é o nosso patrocinador, café de tradição, café padrão mundial. Padrão internacional. Internacional. Angola, na Europa. Portugal também, no próprio Brasil. E
aqui a gente dispensa comentários com essa qualidade. Uma torra única, um café Não é desmerecendo espetacular. o café brasileiro, não. O café brasileiro também é muito bom, é padrão internacional, mas esse café é diferenciado. E outra coisa, você que está acompanhando aqui, quer comprar essa maquininha aqui. Promoção, né? Promoção maravilhosa. Tivemos a oportunidade de ir lá no QG do Delta Café aqui. Na Espásio. Espásio de Augusto. Aqui, Espásio de Augusto. Exato. Aqui na Como é que Monteiro é a da pronúncia, Franca. Nisha? Espásio de Augusto. Rapaz, Aqui na Monteiro que da pronúncia. Franca. E, interessante, aqui a Espásio de Augusto e a Delta Café também aqui. Interessante que lá, R$3,99, você bota em 10 vezes no cartão e ainda recebe 40 cápsulas dessas Uma aqui. caixinha dessa aqui. Um pack Uma desse aqui, caixinha, ó, 40. 40. Aí você tem a opção também de escolher também os sabores. E Se não pegar quiser ser cartelinha de 40, 10. cartelinhas de 10 que você bate a parada. Então, dispensa comentários aqui o Delta Café. Tem várias cores. Vermelha, tem na cozinha também dourada, tem também na cor laranja. São, Rapaz, teve um amigo meu que entrou em contato para comprar lá e disseram que entrega em casa, certo? rapaz, maravilhoso. Pensou? Dispensa comentários. Né? A gente sabe, você com uma máquina dessa desligou. maravilhosa em casa, já desligou? Vai ligar? Agora vai ligar, né? Vamos lá, vamos colocar a maquininha. Opa, vamos fechar agora. O Ninja que só tomava com açúcar, tá tomando sem açúcar, né, Ninja? Vou botar agora aqui do pequenininho, né, para acalmar. A graça é sem açúcar, A graça né? é açúcar. Exato. Café é bom, tem que mais açúcar. Qualidade dessa maravilhosa da Delta A Café. gente só bota açúcar naquele outro lá. E agora agradeça também o presente que você recebeu Sim, lá rapaz, do dono do Espaço de O Espaço Augusto. de Augusto me deu um presente que eu sempre... Agradeça. Eu sou um cara que eu não gosto muito de cerveja. Mas eu gosto de um cachaçinho, um whiskyzinho, uma bebidazinha mais destilada, né? Isso. Aí eu... Chegando lá, eu vi logo um Felipe Mid, que eu só tinha visto várias propagandas, mas Eu fui lá, eu fui lá no espaço. Que lugar Ah, eu maravilhoso. fiz, rapaz, eu gosto Muito bom gosto. desse hidromel. Nunca bebi. Ele fez, rapaz, só levar esse. Eu vou tomar ainda. Qual o nome dele? É Hidromel? É o hidromel da Felipe Mid. Hidromel. Eu vi lá exposto. Bateu a Vou parada. experimentar e vou dizer se foi bom. E o Diga nosso aqui. amigo Sion, que é o empresário, né, da Mestre Chopp, né? Ele ficou encantado. Foi. Rapaz, que Lá lugar também tem maravilhoso. cerveja, né? Tem lá Também tem tem cerveja. Cervejas de fora aí. E outra coisa boa. Polo E um de lugar café. agradável, inclusive. Quem quiser uma reunião, um cafezinho, um encontro, um Vamos lugar tomar um cafezinho. muito bacana esse Tomar espaço de você também, Augusto. Paulo. Certeza. Vamos lá agora para esse cara. Delta Café, Somos né? do café. Vamos lá pro Delta Café. Agora sim, mais um. Pequeno, médio ou grande? Pequeno. Pequeno, né? Vamos Delicioso. lá. E pequenininho. tem todo esse... né? Tem todo esse aparato aqui. Aqui tá faltando só creme crackzinho com manteiga. Já tem pizza. Viu? Tá chegando um hambúrguer. E o patrocínio da creme crack? A creme crack também tá chegando, entendeu? Vai chegar em breve a Em breve, Insider. A exato. Insider vai Insider. chegar. Insider também tá quiser. chegando. Tem muito. Só bênçãos nas nossas vidas aqui, E né? tem novidade chegando aí. Novidade. Novidade. Falando sobre marketing político, Pablo, qual a importância da pesquisa? Sim, a gente sabe que é um rapaz. ponto muito detalhista, né? Certeza. Você, quando começa com um candidato, você diz, vamos checar o cenário, como é que é essa história? Incrementando na pergunta, a pesquisa, inclusive nos últimos anos, foi um pouco descredibilizada, né? Porque as pessoas dizem que não funcionam, pagou. Então, o que é que eu ouço falar? A você como marketeiro, você pode dar sua opinião, mas eu ouço falar que essas pesquisas públicas realmente não são tão assertivas, mas as pesquisas de consumo interno dos partidos, das campanhas, geralmente elas são mais assertivas, né? verdade, E são um pouco diferentes do que são publicadas. A pesquisa é o GPS que a gente tem. Sem pesquisa, a gente não sabe por onde caminhar, né? Vai ficar muito empírico e achismo não vai vencer campanha. Mas o que acontece é que, durante muito tempo, a metodologia da pesquisa não era tão boa. Aliás, vou corrigir. Durante algum tempo foi efetiva, houve uma mudança na população depois da disseminação da internet. Ah, não tem nem censo, né? Por muito tempo aqui a gente ficou sem censo. Exato. Aí, depois da internet, as pesquisas não conseguiram se adaptar. Vinha dando certo, eles não mudaram. E os grandes institutos levaram muita pancada, né? O Ibope está aí para mostrar Alguns, isso. inclusive, reformularam, né? Sim, total. Estrutura. E aqui a gente teve institutos locais, regionais, também em outros locais do Brasil, mas regionais, menores, que acertavam muito. Porque eles viviam a realidade daquele lugar. Usava outra metodologia que não era outra tradicional. metodologia. Então, eu vou dar um exemplo que é fácil da gente entender. Vamos supor que você chega numa cidade do interior aqui da Paraíba, sei lá, enfim. Chega São lá Bento. chega lá em muito São acirrada. Bento, aí vai chegar e vai dizer o seguinte: ô, meu amigo, você queria uma concessionária da Mercedes-Benz aqui ou da BMW? Ele vai dizer, queria. Ok. Aí chega lá na pesquisa, olha, 23% das pessoas de São Bento querem uma concessionária Mercedes. Ah, mas peraí. Ô amigo, você compraria um carro? Compraria. Tem dinheiro para comprar? Não. Aí eu não tenho dinheiro, não tenho não. São duas coisas Já bem muda distintas. total, né? Aí quando você ia fazer a pergunta do candidato, existiam perguntas nesse sentido. Mas hoje em dia as metodologias, elas fazem perguntas tangenciais
que quando compiladas, levam você a entender que aquele cara é o escolhido. Aí sim, aí funciona. E eu nem estou falando de qualitativa necessariamente não, elas são quantitativas mesmo, mas elas não perguntam diretamente, você vota em A, B e C. Isso vale pouco hoje, porque você mente, quanto menor a cidade, no caso de prefeito e tal, mais as pessoas mentem, porque quem tem coragem de dizer que vai votar na oposição? Entendeu? Quantas pessoas aqui em João Pessoa dependem do governo do estado ou da prefeitura? Então o cara vai perguntar e o cara não vai dizer. Aí você vai dizer, eu perguntei no bairro A, B e C, então teoricamente tem uma abrangência bacana. Não funciona assim, porque a pessoa que está no bairro classe A, vamos supor, ela não diz, ela mente. Além também da própria independência do veículo que vai publicar. Sim, sem falar nisso. Exato, né? Tem esse bastante contaminada, né? Outro ponto interessante. Muito difícil você dizer assim, tem um veículo autônomo em algum desses estados, não digo só exclusivamente da Paraíba, sim. que tem a unidade de publicar. Tem um determinado instituto de pesquisa aqui que ele tinha 2 pontos percentuais, vamos supor, e ele vendia para o político A 2 pontos percentuais a mais e vendia para o político B 2 pontos percentuais a mais. De maneira que ganhava quem queria. Ganhava de todo jeito, na margem, literalmente. Exatamente. São situações que, né... E tá correto, assim, cientificamente, metodologicamente falando, tá tudo dentro do padrão, né? Mas ele fazia, se você me pagar X, eu publico a pesquisa assim. Se você me pagar, já pensou? E tudo isso a gente tem que conviver, mas dentro do partido é como você falou, João, dentro do partido a gente preza pela verdade mesmo, porque não adianta tá sendo iludido por que não vai acontecer. E aí entra no outro ponto do marketing eleitoral que é interessantíssimo, que é o famoso babão. O babão acaba com a campanha. Rapaz, eu tenho um amigo que ele é... Ele é babão também? Conta o nome. Não vou dizer não. Mas ele disse que o que destrói o político é o danado do babão. E quem ajuda o político são os doidinhos do Zorro, né? Os cabas que têm a coragem de dizer a verdade. Né? E o povo fica julgando, aquele bicho não presta não. Mas ele é o que salva às vezes, né? Todo político precisa de um doidinho do Zorro. O babão, tudo que o cara faz, que o político faz, ele vai dizer que tá certo, que tá massa, que vai dar certo, que é bom. É o positivismo tóxico, né? E ele complica. E tem o cara que que esse também é uma figura que aparece sempre nas eleições, que é o que acredita que a cor que ganha, que rezar antes do comício é que supersticioso demais, né? Assim, sabe? Very errado. Aí esse cara também complica, porque você vai, usei essa tipologia aqui, porque essa tipologia remete a isso. O cara fala, não, essa letra daqui, em 2002, fulano usou e perdeu a campanha, sabe? Só olha, eu usei a cor azul, porque azul não, porque azul a gente usou e deu ruim. E por aí vai. E esse cara, ele complica. Por quê? Um relógio parado, ele acerta 2 vezes, né? Se toda vez ele diz que vai dar ruim, no dia que der ruim, ele vai acertar e vai dizer, tá vendo aí? Bem que eu dizia. E também tem a história do marqueteiro também pé frio, né? Tem essa história, né? Tem um negócio, já ouvi também isso aí. Tem alguns relatos engraçadíssimos, aqui não vai revelar não, obviamente. Claro. Mas não tem? Mas você imagina o marqueteiro de Ciro, quanto pé frio ele é, porque nunca ganhou. Mas eu votei em Ciro no primeiro turno na campanha passada. Mas é um fenômeno, grande problema, né, é um fenômeno. Inclusive nas redes sociais, assim, tem um poder de viralização, mas toda campanha acontece um negocinho que tira de tempo, né? E você sabe vocês, no começo a gente falou sobre isso, nem todo mundo ganha uma campanha, né? Existem algumas coisas. E uma das coisas é que o cara, quando tem carisma, ajuda. Exato. E Ciro é o cara zero carisma. Quando a gente faz a análise da pesquisa lá, a gente estipula lá a análise de SWOT, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Dá um exemplo aqui próximo que fica mais fácil para a galera que está assistindo. Imagina que a gente tem Cássio Cunha Lima de um lado e tem Ricardo Coutinho do outro. Uma força de Cássio muito grande é o carisma. Sim. Ele é carismático. Ele é um político clássico, né? Tradicional. O ponto fraco de Ricardo Coutinho, ou seja, uma fraqueza de Ricardo Coutinho é o carisma. Aí qual foi o slogan que Ricardo usou? Não os tapinhas e abraços. Vamos dar a Deus, né? A tapinha e abraço nas costas. Dizendo que Cássio prometia muito, não cumpriu. Mas aí esse tipo de coisa não chega na cabeça da galera que tá lá, sabe? Pra votar. Isso é muito conceitual, né? Conceitual. Óbvio, se tivesse um gancho que levasse a isso, show de bola. Mas se for muito conceitual... E Ciro é esse cara. Ciro é o cara que sabe... Tem até aquele livro de Schopenhauer, né? Como vencer qualquer discussão mesmo estando errado, né? Ciro sabe aquele livro de cima para baixo, de baixo para cima, né? Ele usa todas as técnicas de ponta a ponta. Então, no debate, ele é imbatível. Mas ele não tem um carisma. Ele tentou se soltar um pouco mais no final dessa última campanha, utilizando a história do constrangimento, né? Dando corte seco, né? Mas não deu tempo de engrenar. E Bolsonaro, com todo aquele... O povo chamava que ele era ogro. Com tudo aquilo, ele era muito carismático.
Lula é carismático, nem se fala, não tem nem o que comentar, né? Mas essa análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, ela tem que ser feita para cada político. Tem um cara que sabe falar muito, tem um cara que não sabe falar, tem um cara que é cabeça quente, esquentado demais, tem outro que é muito sangue frio. Então, tudo isso tem que ser pesado para saber que lado abordar e quando abordar. E inclusive, faz um gancho com o que você falou no começo, que é, ele teve com um bom marqueteiro esse ano, nessa última campanha. Ele estava com o João Santana. Né? Somente. E mesmo assim, não fez. Meio ponto, né? Avançou com a casa, mas não conseguiu. Que eu acho que é uma coisa do perfil dele mesmo. Ele joga contra ele mesmo às vezes. E até agora, ultimamente, ele quando tá falando, ele cita o nome da esposa dele e diz: fulano não gosta disso, né? Porque ele vai ser... Ele terceiriza as coisas ruins pra esposa. Isso. Eu já senti isso. Aí ele vai complicar a frase para poder explicar. Aí ele, quando vai complicar, ele fala: fulano não gosta disso, mas eu vou explicar. Lá no livro de Schopenhauer tem uma parte que diz o seguinte: você não precisa explicar, você precisa convencer. Ciro, ele tenta explicar muito, né? Ele não tenta convencer. Achei que ia ser prolixo, né? Demais. Lula é um gênio. É um case de sucesso. Poxa, ele tá falando o seguinte: ele não tem argumento, ele não sabe daquele assunto. Aí vamos supor que tá falando da economia. Bota logo uma metáforazinha ali popular, acabou. Isso. Ele tá falando da economia, aí ele faz: olha, esse negócio da economia, isso e aquilo... Explicação rasa. Ele faz: porque Dona Maria, que tem 3 filhos, que trabalha de manhã, que pega um ônibus, aí conta uma história em cima de uma metáfora que não tem como opositor dizer que ele está falando uma coisa errada, porque se ele falar, ele vai ficar contra a população. Então ele usa aquela metáfora para fazer com que as pessoas que estão assistindo se convençam do que ele está falando. Foi quando o Bolsonaro usou isso com ele, sobre a história dos morros no Rio de Janeiro. Sim. Ele disse: o que você tem contra o povo que mora na comunidade? Perfeito. Nem falou favela, na comunidade. Aquilo ali, o Bolsonaro ficou uma saia justa, incrível naquele lado. Desse jeito. E ele faz isso naturalmente. Aliás... Ele é bom disso aí. Ele é bom. As pessoas de esquerda, eu tô falando assim, mas sem ser pejorativo, elas parecem que treinam no mesmo lugar. De uma forma geral, eles são muito mais articulados. Muito mais. Falando de outra coisa interessante. Que esse sucesso da última campanha eleitoral aqui na Paraíba foi, eu acho que esse comentário também pode até, teoricamente, dar uma boa repercussão. Uhum. João Azevedo tocando guitarra. Foi. Mas apareceu no guia eleitoral, nas redes sociais, eu vi isso aí. Como é que você achou de ver um personagem que João, uma figuraça, e ele é um cara leve, né? Um governador leve, teoricamente bem avaliado, e que cantando. Para você ver para onde tem que chegar. Agora, não era falso, né? Assim, é um perfil vi um dele. Ele tocando recentemente violão na varanda lá da casa dele. Isso, perfeito. Depois da cirurgia. Lá em Bananeiras. Isso. Mesmo. Então, era uma característica que existia, que quem estava fazendo a campanha dele soube aproveitar aquilo. Porque se você analisar direitinho, é o seguinte: você tem Cássio, que ele é as pessoas mais famosas, né? Para governador. Você tem Cássio, que ele é uma figura que existe valor atrelado à marca dele. Você fala Cássio, você consegue dizer 2 ou 3 palavras que caracterizam Cássio, né? Se você fala Ricardo Coutinho, também você consegue fazer isso. Mas João, você não consegue. Então, um cara desse aí, assim, dificilmente você consegue pregar coisas ruins Exatamente. nele, né? Ele é escorregadio. Escorregadio. Então, você tem o lado bom, porque você consegue moldar ele melhor. E você tem o lado ruim, porque o lado ruim é que é mais difícil você fixar um valor. Um conceito nele, né? Mas como ele é um bom gestor, fica mais fácil você caminhar para o lado certo com ele, entendeu? Então, quando pega um cara que, em tese, não é um cara que está em rede social aparecendo e põe lá de boa, tocando violão, aparecendo, você traz ele para perto da população. É gente como a gente. Sem parecer artificial, né? Sem parecer artificial. E o que até a oposição compartilhou. Tentando ridicularizar. Sim. Não, eu já vi um que o pessoal tentou ridicularizar, mas eu gostei muito. Foi dançando forró com a esposa no São João desse aí. Virou figurinha. Fresca, mas eu achei massa, sensacional. Existe uma linha muito tênue entre... Só para fazer um adendo antes. Todo político ele tem um quê de popstar, né? Sim. Porque talvez vocês tenhamos mais acesso ao político e a gente não vê assim. Mas a pessoa que não tem acesso é meio que popstar, porque só vê no palanque, só vê na TV, só escuta na rádio. Então existe esse conceito. Por exemplo, Cássio é um popstar. Né? O Cássio, hoje ele tá mais calado, mas quando ele tava no auge, ele chegava no negócio e juntava gente. Eu chamava de Cássio coisa linda. Coisa linda, em Campina Grande é desse jeito. E eu escutei uma frase uma vez que espetacular, eu não esqueci nunca, que o cara disse: ninguém fica a 1 metro de Cássio sem ser envolvido por ele. E é de fato, ele tá aqui, ele conversa com você, tal. Então existe essa característica. Mas, se ele for só popstar,
As pessoas que precisam votar nele, em tempos de internet e de rede social, talvez não se sintam à vontade para votar nele. Achem que ele é um popstar, mas não, eu vou votar em fulaninho. Certo? É porque você acha que a distância atrapalha? Aí tem uma linha tênue. Ele precisa ser popstar, mas ele precisa se mostrar que é gente como próximo, a gente, né? Que é próximo. Aí, às vezes, os políticos exageram. Por exemplo, eu sou político, eu não vou colocar que eu estou tomando cerveja com amigos. Mas por quê? Se ele toma cerveja, ele pode fazer outras coisas que eu faço quando eu tomo cerveja. Tem um deputado estadual aqui que faz uns vídeos dançando. Eu já recebi altas figuras, é o Biquique Leitão. O cara ele é desengonçado dançando. Mas viraliza os vídeos dele. Aí tem essa história, você tem que saber trabalhar com essa equação. Ele querendo ser próximo, né? Querendo dizer que é um popular, né? Até quem faz isso brilhantemente, não é político, mas faz brilhantemente, é a Ivete Sangalo. Ela é popstar, ela mostra, aspas, o dia a dia dela, mas ela mostra o que quer mostrar. Se ela mostrar que está com dor de barriga, ela mostra sabendo que aquilo ali não vai prejudicar em nenhum momento a carreira dela. Seletivamente. Literalmente. Seletivamente, com certeza. Então ela é muito boa nisso. Já tem outros artistas que tentam se aproximar do público e mostram mais do que precisa. Aquele sertanejo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que falou umas bobagens aí numa live e passou quase 2 anos sem fazer show. Tinha um show com o Leonardo. É o Eduardo Costa. Fez uma cirurgia, ficou maravilhoso. Eduardo Costa. Achou que a internet era o vizinho dele, era um amigo dele e não é. Não é assim. Tomou posições políticas também. Se arrepende, eu vi a declaração dele falando que se arrependeu disso aí. Sim. A política ela tem dessas coisas, né? Por exemplo, nessa questão do marketing político, ainda tem possibilidade, na sua opinião, faltando menos de 1 ano, para um pré-candidato a prefeito instalar o marketing político e conseguir ganhar, tanto na oposição quanto, por exemplo, no mercado da Paraíba. Ainda é possível se contratar um marketing, ainda instalar uma campanha? Existe, com certeza existe. Agora, quem se posicionou, como diria Eurico Miranda, né? Quem pede, recebe. Quem se movimenta, tem preferência. Não é assim? Exatamente. Quem pede, recebe. Quem se movimenta, tem preferência. Exato. Então, se já tem alguém trabalhando nesse sentido, é óbvio que ele vai ter vantagem. Mas, como as redes sociais permitem o velho e bom patrocínio, então, se o cara chega com a grana boa... Não estamos em campanha eleitoral. Um tempo hábil, então, a gente o cara já pode ir trabalhando dessa forma, com patrocínio. Já tem muita gente fazendo patrocínio. Aí eles inventam patrocínio, né? O aniversário, os amigos parabenizam. Os amigos de fulano de tal, outdoor, e né? vai achando esses ganchos por aí. Tal, Outro detalhe, marqueteiro só funciona para candidato a prefeito, candidato a governador, candidato a presidente. Funciona para vereador também? Então é isso. É outra mistificação. Deputado federal, estadual e vereador é mais complicado, né? Porque você tem um número muito grande e se destacar nessa multidão não é fácil. Então foi muito mais fácil para o marqueteiro dizer, não, eu trabalho com o prefeito porque tem 2, 3, presidente tem 2, 3 e por aí vai. No vereador, o trabalho tem que ser mais orgânico, digamos assim. É mais estratégico mesmo. Do ponto de vista de aparecer, é como eu disse, a primeira coisa é que esse vereador ele tem que ser notado diante de tantos outros que existem lá. Como é que um cara vai ser notado? Existem alguns padrões, né? É o cara anti-establishment. Eu odeio político é tudo ladrão, tarará. É o cara que é o engraçadão. Tiririca, o Rafafá e tantos outros, que o Negão do Café, que teve em Campina Grande. Toninho do Sopão. O Sopão, as figuras folclóricas. O Sopão existe ainda como político? Ele foi político. Ele foi um foi. de sucesso. Não, mas ele ainda ele é tentou político? E perdeu. Não ganhou. Ele saiu, foi na política? Ele não saiu, o povo tirou ele, literalmente. Ele foi um desastre como político. Né? Normalmente acontece isso, né? Porque são pessoas... Perfeitamente. Ele recebeu um cartão vermelho mesmo, literalmente na urna. Aí tem o cara que era apresentador de um programa policial, que às vezes faz sucesso, o cara que é um... Sabe, sempre tem esses casos. Fenômenos, né? Mas o que é que todos eles têm em comum? Eles se destacaram diante de alguma coisa, né? Então o cara tem que se destacar de alguma coisa. E eu digo a você, se destacar por ser inteligente não traz voto. Então dizer, esse vereador é preparadíssimo, esse cara fez aqui pós-doc em Harvard. Exatamente. Não é por aí que o cara vai caminhar. Ele tem que formar um time muito grande. Como é que ele vai formar um time? Ele tem que arrumar um inimigo. Por que o inimigo e não um amigo? Porque as pessoas preferem odiar. As pessoas preferem odiar. Então é muito mais fácil você odiar uma pessoa do que você amar. Tem até Maquiavel diz essa história, né? Se for para você escolher entre ser amado e ser temido, escolha ser temido, porque ser amado dá mais trabalho. É impressionante. Isso é profundo. Não é não? Então você escolhe esse inimigo e você começa a bater nesse inimigo. Em cima desse inimigo você vai trazer muita polêmica e você vai se destacar. Uma vez se destacando, aí você tem que mostrar suas competências, né? Por onde você vai caminhar. Mas a primeira coisa é, eu tenho que me destacar. Senão,
não tem o que fazer. Eu tenho 2 perguntinhas, rapidinho. A primeira, se você acha que eu sou um futuro candidato a vereador, eu não tenho estrutura para fazer campanha. Qual a dica que você dá para as pessoas que não têm estrutura? Se você consegue fazer uma campanha com algumas estratégias que você já falou aí, sem a capacidade de patrocínio, sem a capacidade de investimento mesmo, sem marqueteiro, você acha que é capaz a pessoa conseguir algum resultado? Se ela tiver perseverança, a primeira coisa, né? E algum caminho, alguma linha para seguir dar certo. Como seria isso? Produzir conteúdo de relevância. E quando eu estou dizendo relevância, não é porque precisa ser muito bom e você, que coisa bacana, não. Relevância é porque alguém quer assistir. Produzir conteúdo de relevância sistemicamente, mas muito volumoso, de encher o saco, disciplina, resiliência e disciplina. Por que isso? Porque o algoritmo, mais uma vez contextualizando, as redes sociais, elas gostam que a gente trabalhe de graça para elas, né? Nós somos os ratinhos dentro daquela círculozinho lá, correndo a vida inteira. Então, quando o ratinho cansa, a rede social simplesmente faz, tu cansou, então fica aí. Tem quem trabalha mais para mim. Exatamente. Né? Então, quando um cara começa a produzir continuamente em grande volume, a rede social faz, eu vou dar uma oportunidade para esse cidadão aqui, que ele merece. Aí vem a tal da dopamina no cérebro, que o cara diz, rapaz, eu tô ficando famoso, cara. Dopaminérgico. Tô ficando famoso, tô produzindo muito, tô aparecendo muito. Aí ele fica dependente do tal do like e começa a produzir mais ainda. Como o algoritmo sabe disso, quando o cara começa a produzir, o cara faz, rapaz, dá 5 minutos de fama pra esse cara. E aí o cara bomba, depois ele tira, que é pra você refrescar, pra ter que produzir mais ainda. Então um cara que é disciplinado e tá a fim de produzir, e continua produzindo continuamente, ele vai se destacar, certeza. Se isso vai ser suficiente para ele ser eleito, aí tem outro caminho. Mas que ele se destaque, É o caminho, aspas, mais fácil, né? Acho que um bom exemplo é a questão das bandeiras, né? Você vê o Guga, né? Pet e a menina, né? Tem a Valkyria, Valéria, acho que é Valéria. Que é a esposa de Jorge Rezende. Sim, que ficam discutindo a causa animal. A causa animal. Esses dois aí, eles estão no nicho certo, né? Tem uma... E a briga entre os dois é bom para os dois, né, Ninja? Exatamente. Dois ganham. Exato. Dois cases, né? Tem um caso de uma pessoa que se candidatou a vereador em Campina Grande e ele abraçou a causa animal também, sabe? E aí ele era o cara que tomava conta dos cachorrinhos na rua. E um cara famoso, assim, que tinha... Não engajou. Por que não engajou? Porque ele simplesmente cuidava dos cachorros. Ele não odiava quem odiava cachorro. O lance era ele falar de quem odiava cachorro. É como o Guga faz. Vai lá, vamos prender, vamos lá com a polícia, outra história. Pega quintal, vamos investigar. Tem que ter aquela pegada Luísa Mel, né? Luísa Mel. Tem que ser civilizado. Ia lá e brigava, isso, aquilo, outro. Outra pessoa que não era de animal, mas outra pessoa que fazia algo parecido para se destacar foi Celso Russomano, né? Celso Russomano, ele comprava a briga das pessoas para aparecer. Hoje, né? Ainda deputado federal. Continua. E ele é aquela, sempre federal aquela... e disputas majoritárias, né? E ele sempre começa muito bem e depois cai, né? Despenca, né? Impressionante a trajetória dele. E tudo de Russomano foi assim. Ele comprava a briga dos outros para aparecer e ele era o paladino da justiça e da moral, porque ele aparecia em causas, tinha na época a TV dava uma audiência gigantesca, né? Era quase unanimidade, e ele foi em cima dessa vertente daí. Outro caso, também parecido, que foi vice-prefeito de Campina Grande, José Luiz, também foi do mesmo jeito, tinha um programa, fazia assistencialismo, foi vice de veneziano Vital do Rei. Vice de Vené, pois é. E depois despencou. Também não engrenou na política. Eu queria só um último assunto, que é falar sobre a questão da preocupação que os políticos precisam ter na questão do profissionalismo nessa área. Porque eu vejo também com alguma preocupação, somente os vereadores, os cargos mais baixos, vamos dizer assim. Geralmente se contrata um sobrinho, um primo. É verdade. Não, o menino mexe ali na minha rede social, ele posta lá, pode deixar que ele tá postando tudo lá. É verdade. Aí o cara, não, convence o outro, vamos fazer o seguinte, vamos comprar seguidor, vamos... Então não existe um profissionalismo ali de uma estratégia. Realmente você precisa investir dinheiro, você precisa patrocinar, mas na própria plataforma, com segmentação de público, nessas coisas que as pessoas não fazem e acaba você se iludindo. Você tá ali com 1 milhão de seguidores, tudo comprado. Achando que funciona. Não traz voto, né? Então você pode sim investir e trazer um retorno em votos, mas precisa de uma estratégia, né? Poder comentar esse assunto seria interessante. Eu peguei na época
do início da agência, eu peguei o famoso meu sobrinho mexe nisso, sabe? O cara que fazia o design do computador, disse, não, meu sobrinho mexe nisso. Porque fazer design era como se fosse uma coisa assim, terceiro plano, não tinha importância aquilo. E agora existe o meu sobrinho mexe nisso com redes sociais, né? Não, meu sobrinho. E aí esses caras, eles sempre querem isso. Bote foto minha, bote meu nome, sabe? Bote que eu tô fazendo. Hoje tem Canvas, hoje tem Adobe, não sei o que lá, que já faz as artes tudo automático, tudo automático. né? Aí acha que isso vai funcionar, quando na verdade não vai funcionar. Não é por aí que vai funcionar. E os caras acham que batendo nessa tecla funciona. E aí o que é que acontece? Vai dar ruim. Sempre dá ruim. E aí vem essa parte que você falou dos seguidores. Ah, não estou engajando, não está crescendo, vou comprar seguidor. Só que a turma não sabe. Quando comprando ou não seguidor, vamos supor que você tem 100 seguidores, para ficar fácil minha conta. Você tem 100 seguidores, aí você faz uma postagem. Aí o Instagram, ou enfim, qualquer rede social, mas o Instagram preponderante, ele pega e manda para 3 a 4% dos seus seguidores. Orgânico, que chama, né? Se esses 3 ou 4% for lá e em um determinado período de tempo curtir, compartilhar, salvar, parará, ele manda para mais 3 ou 4%. E esse número vai sempre diminuindo, de forma que nunca vai chegar nos 100, nunca jamais. Sim. Isso é em qualquer rede, se eu for do Instagram, mas é em qualquer rede. Nunca jamais. Mas essa escolha dos que ele vai mostrar é aleatório. Então, se você no lugar tinha 100 seguidores, aí você comprou 900, você foi para 1.000 seguidores, se ele pega 3 ou 4%, sorteia e manda para os seguidores que são fantasmas, ninguém vai curtir, ninguém vai compartilhar. Então, você limitou seu alcance. Acabou. Tem forma de você patrocinar um conteúdo usando a própria plataforma, indo para as categorias, as segmentações que você sabe que o seu público está lá, e você vai trazer um seguidor que provavelmente vai curtir, vai engajar com o seu conteúdo, né? Tem uma menina que está fazendo um trabalho aqui, não vou citar o nome dela, talvez ela não queira, mas ela está fazendo um trabalho que ela bate muito nos prefeitos, no Instagram dela mesmo. Ela chega aqui e fala, isso aqui era para estar assim, assim, tá assado. E ela é bem humorada, sarcástica. Sei quem é. Espetacular. Espetacular. Ela ou vai ficar muito rica, ou então... Foi contratada recentemente, prefeitura preso e ouro. As oposições... 13 Campinense, né? Botafogo. Exatamente. Essa daí tá bem. Tá bem. Aí ela faz isso. Esse é o conteúdo que vai funcionar patrocinado. Por quê? Porque não é chato de consumir. Então, quando você vai à oposição, que está recebendo a pancada, vai compartilhar, porque só lá, estão batendo na gente, e a outra vai dizer, ó, tá aqui... Tá funcionando, então vai... Dos dois lados. Dos dois lados, vai funcionar dos dois lados. Então, o bom humor, que é o caso dela, funciona nesse caso daí. Mas se você for dizer, fulano de tal construiu isso daqui, mais de 30 milhões... Acabou. Então, o grande lance é ter uma estratégia por trás. Não é você fazer de qualquer jeito. Perfeito. Por isso que não dá para você contratar uma pessoa que não entende do assunto. É uma coisa que precisa ser profissional. O William Bonner, editor do jornal, né? Não como jornalista, como apresentador, mas como editor... Ele, quando dizia, tem tantos mil metros quadrados, remoto, não sei o que lá, destruiu tantos mil... Ninguém sabe quanto é tantos mil metros quadrados. Aí qual foi o padrão Globo? Campos de futebol. Então equivale a 10 campos de futebol. E na cabeça do cidadão, agora eu sei o tamanho do problema. Quando o cara chega e faz uma mídia, por exemplo, e diz mais de 30... Pronto, tem uma por aí que tem 155 milhões de reais destinados a fazer tal coisa. O que é 155 milhões? Quem sabe o que é 155 milhões? O povo sabe, hoje eu vi uma história de corrupção com 1 bilhão, né? Com o nome bilhão. A gente nem tem noção que é 1 bilhão. Então o cara tinha que ter um jeito de dizer o que aquilo significa. Exemplo, tá certo? Mais de 20 famílias, mais de tantas Marias, mais... Aí o cara disse, eita, não sei quem é. Agora eu tô entendendo. E a galera prefere botar o número. Exato. Sabe? Por falar em números, estamos chegando ao nosso final do nosso NinjaCast. Bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Esse assunto conteúdo diferenciado. Política, é muito bom. E palpitante, muita coisa boa. Abrilhantou, viu, meu querido Pablo Albuquerque. Obrigado. Prazer inenarrável. Excelente participação. Ajudou muito. Com certeza, a primeira de várias participações, né? Muito bom. É um tema que a gente, ao longo desse próximo ano, agora, daqui a 12 meses, a gente vai falar bastante sobre isso. Sempre a gente vai consultar e ele vai relatar cases de sucesso, dicas, e é importante a gente ter pessoas tão preparadas. Sim. Obrigado pelo presente, também outra coisa interessante. Sim, espero que gostem. Agradecer esse presente maravilhoso. Bom demais. Com certeza vai ser muito útil e a gente vai nos enriquecer muito, né? Até para o nosso papo aqui com a nosso galera. Papo, sem dúvida.
Obrigado. Show. Saudação especial ao nosso amigo Carlos Macedo, nosso querido Carlinhos. Sim, Tremendo claro. forte abraço para ele, nosso amigo em comum, né? Amigo também do nosso querido Nos João Gabriel. encontraremos em breve na pizzaria. Exatamente. Na nossa querida Pizzaria Pimenta Nativa. Mandar um forte abraço para todos. Agradecer ao nosso amigo Glaubinho pelos brilhantes trabalhos técnicos aqui ajudando. É uma honra a gente ter Glaubinho aqui auxiliando a gente, né? A gente saber que o dono da produtora está aqui no front. O passo tá bom, né? O passo tá bom. Prestígio. Viu? Agradecer o grande Glaubinho. Ele tá um pouco triste hoje com o Vasco. Eu acho que não virou. Não virou o jogo com o Internacional. Eu acho que tá ali com o Vasco faz tempo. ele tá com a cabeça bem baixa assim, talvez a TV tava 1-0. Viu? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. A gente se bate aí com o Ninja Cash, eu, João Gabriel e entrevistados tão brilhantes como nosso amigo aqui, Pablo Albuquerque. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.